Boa noite a todos, sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dando continuidade aos estudos do livro Os Segredos da Visualização Criativa, de Philip Cooper. Nós entramos aqui no capítulo 6, que vai falar basicamente sobre a visualização criativa em si, tá? O futuro pode ser moldado pela visualização criativa, uma técnica simples que requer prática. Então, pelo que ele traz no livro, basicamente a gente já tem essa habilidade, né? Porque o próprio inconsciente já traz essa capacidade. Nós já temos isso. Só que o que a gente tem é algo que a gente não controla. Por quê? Porque a gente desconhece, a gente não para refletir sobre isso, e as coisas vão acontecendo aleatoriamente, vão acontecendo, a gente vai assimilando, e os dias vão passando, e a gente vai empurrando desse jeito. Porém, ele diz que essa capacidade que já está dentro de nós, ela pode ser controlada para moldar esse nosso futuro. Mesmo porque a gente já faz isso o tempo todo. Essa forma aleatória de vir, né, essa visualização para nós, ela já molda o nosso futuro. E ele já vem trazendo aí, desde os capítulos passados, né? Ele já vem avisando que é interessante que a gente trabalhe as crenças, as formas de pensar, né, as formas de ver a vida, porque tudo isso junto gera uma vontade que vem também de dentro, e tudo isso num conjunto vai moldando como serão esses nossos dias que ainda virão, né? Nós vamos moldando isso. E tudo isso também faz parte de uma energia que se forma dentro de nós. Então, quando a gente tem esse domínio, é quando a gente consegue olhar para esse nosso interior, refletir sobre ele, questioná-lo, confrontá-lo, ao invés de fugir dele, né? É algo que, na verdade, quando a gente foge, nós estamos nos enganando, porque tudo isso que tem dentro de nós vai se manifestar de qualquer maneira. Então, de que adianta a gente fugir de algo que realmente vai existir, e já existe, não é? Já está se manifestando, muitas vezes é inconsciente, eu vou dizer a maioria das vezes, é inconsciente da nossa parte, né? A nossa consciência não tem essa percepção desse algo que vem de dentro, né? Simplesmente vai acontecendo e a gente vai vivendo como se isso fosse normal, né? Vou dar um exemplo, quando a gente diz assim, olha, eu sou desse jeito, eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente. Muitas vezes essa forma de ser é disfuncional, ela nos prejudica, ela prejudica até o entorno, e ela molda o futuro. Então, quando eu digo eu sou assim, eu não consigo mudar, eu estou selando ali uma verdade e que vai se refletir no meu futuro, nos meus dias que se seguirão. Então, assim, quando a gente começa a olhar para tudo isso e dar, né, essa abertura para entendermos esse outro universo que existe, mas que a gente muitas vezes insiste em não querer ver. Então, quando a gente dá essa abertura, a gente se permite trabalhar questões que estão ali dentro de nós. Então, tudo aquilo que vai nos incomodando, nos perturbando, nos magoando, nos chateando, que vai emperrando a nossa vida, todo esse contexto, que a gente vai chamar de contexto negativo, né? Ao invés da gente enxergar como simplesmente um contexto negativo e dar justificativas para ele, né, como, por exemplo, dizer, eu sou uma azarada, eu sou um azarado,
eu não tenho sorte na vida, essas coisas que a gente vai justificando. Então, ao invés de justificar, que tal se a gente começar a olhar com curiosidade para esse conteúdo que sai de dentro de nós, não é? E aquilo tudo que fazem para a gente mexe, cutuca aquilo que sai de dentro de nós. E aí a gente diz que se magoou, que se chateou, entre outras coisas, né? Ficou com raiva, enfim. É tudo isso que a gente já conhece, né? Porque o que mais a gente conhece são as nossas emoções, o produto final delas. O produto final das nossas emoções a gente tem total conhecimento, porque a gente vive com esse conteúdo final o tempo todo, não é? O que a gente não está acostumado é olhar para dentro da gente para entender por que a gente age da forma como a gente age. Então, o livro, ele vem pautado nessa necessidade da gente ter o autoconhecimento, porque como eu vou moldar o meu futuro se eu, o tempo todo, tenho pensamentos, sentimentos, atitudes que vão contra aquilo que eu desejo? Como? Não tem como nós fazermos essa visualização criativa que seja consciente e benéfica para nós, se não tivermos esse autoconhecimento. Então, pelo que ele tem trazido no livro, a chave mestra é o autoconhecimento. E, em seguida, o trabalho, né? O nosso trabalho pessoal. A gente pode até lembrar da doutrina espírita, por exemplo, que fala da reforma íntima, né? Quando a gente fala em reforma íntima, a gente vai lembrar de algo que precisa ser derrubado, não serve mais, né? A gente muitas vezes chama uma caçamba e coloca tudo aquilo que estava ali na caçamba, manda embora, ou seja, a gente exclui. A ideia do autoconhecimento não é a exclusão. A ideia do autoconhecimento, ela vai falar sobre a inclusão. A inclusão daquilo que já está posto dentro de nós. Como eu faço essa inclusão? Quando eu aceito isso que está posto dentro de mim, né? Ao invés de eu querer excluir, deletar, fazer de conta que não existe mais, e acabou. Não é bem por aí, né? Todas as vezes que eu tenho atitudes, pensamentos, emoções, sentimentos e etc., né? Isso é baseado em algo que está dentro de mim e que quer ser visto. Então, quando eu não excluo, mas eu incluo, eu trago aqui para a minha consciência e eu converso, né? Eu não excluo da minha vida, eu integro a minha vida, eu tenho as chances de, então, ressignificar isso. E ressignificar não é excluir. Imaginem só, se somos pais, se temos um filho terrível que nos faz passar vergonha, que faz ali várias coisas que são ruins, né? O que a gente faz? A gente exclui, joga fora, faz de conta que não existe? A gente não faz isso. A gente busca orientar esse filho, mostrar para ele que esses comportamentos são comportamentos que trazem malefícios para a própria vida dele, que prejudicam quem está em torno. Então, esse é o trabalho que a gente faz com um filho que está disfuncional ali. É o trabalho da educação. Então, o autoconhecimento e o trabalho que a gente vai ter conosco é justamente esse. Não é de excluir, é de trazer para conversar e trabalhar com isso, educar essa nossa parte que ainda está deficiente ali. Está num processo ainda de aprendizado, tá? Então, tudo isso para falar sobre o futuro que pode ser moldado pela visualização criativa e para entender realmente por que esse processo
anterior, né, a essa forma, a essa técnica apresentada aqui, esse processo anterior é muito importante para que ocorra essa visualização criativa num sentido muito positivo e de acordo com aquilo que a gente deseja, né? A sua imaginação é uma ferramenta poderosa que permite criar imagens mentais vívidas a partir de memórias ou pensamentos deliberados, né? Então, eu não preciso sempre receber tudo de forma aleatória, né? Sem que eu possa controlar, tá? Nesse caso dessa ferramenta, né? Eu quero controlar isso, eu quero moldar isso, né? E essa é uma capacidade que a gente tem. Basta a gente ver os nossos sonhos, né? Quando a gente sonha, a gente vê um inconsciente que está trazendo um conteúdo que ele vai se moldando, ele vai vívido, né? Ele vai sendo bem vívido mesmo. Coisas vão acontecendo, tudo se move, não existe nada estático, né? Então, isso é uma capacidade nossa, a gente já tem ela, né? E é essa capacidade que a gente vai usar para fazer a técnica da visualização criativa, tá? Então, a visualização criativa diz respeito a controlar a sua imaginação. A técnica da visualização criativa é isso, é controlar a imaginação. Imaginação a gente já tem. A nossa imaginação, naturalmente, é vívida. Ela se move, ela é flexível, ela não é estática. Então, nós já temos essa capacidade. Aí nós vamos usar as nossas crenças ao nosso favor, nessa visualização criativa que a gente vai fazer. E se a gente vai usar essas crenças ao nosso favor, fica muito óbvio que a gente precisa trabalhar crenças limitantes, que vão limitar essa nossa visualização criativa. Porque como eu posso me imaginar tendo sucesso no meu trabalho, ganhando dinheiro, tendo prosperidade financeira, se eu acho que dinheiro é algo sujo, se eu acho que dinheiro é algo que eu preciso, trabalhar muito, é muito difícil, e não é para todo mundo, né? Só alguns conseguem, só quem tem oportunidades, quem tem família rica consegue fazer coisas, né? Para que consiga-se ter sucesso financeiro. Então, quando eu tenho pensamentos parecidos assim, nesse exemplo, né? Como eu vou ter esse sucesso da visualização criativa? Não vai acontecer. Porque o que vai vir são sempre essas formas negativas de ver a vida. E que vai entrar em choque com aquilo que eu quero, tá? Por isso precisa ficar bem claro isso, porque senão a gente não consegue usar essa técnica, né? Isso que o livro está trazendo. Ao controlar a sua imaginação, você pode transformar devaneios em autoaperfeiçoamento. Olha só. Devaneios é aquilo que a gente faz quando a gente fica sonhando com algo que a gente quer muito, né? Então a gente fica sonhando com aquele algo, mas está muito assim, sem um controle, né? Só está vindo aqueles desejos e aquelas coisas, e a gente se perde naquilo, né? Então a gente transforma esses devaneios em algo positivo para a gente, né? O que a gente quer da vida, com o que a gente sonha e fica ali devaneando, né? Vamos, então, usar isso de forma consciente e com um objetivo, né? Com um norte, realmente. Imagens positivas podem se tornar realidade, enquanto imagens negativas podem ser ignoradas pela mente interior. Então, a gente pode começar a trabalhar essas
essas formas de pensamento, essas crenças negativas, trabalhar cada uma delas. Ignoradas aqui é no sentido da gente trabalhar essas crenças, né? Essas imagens negativas, a gente vai trabalhar isso para que elas vão tornando uma outra forma. É necessário isso, porque senão a gente não vai conseguir simplesmente fazer de conta que não existe, tá? Então, esse ignoradas aqui é nesse sentido. É no sentido de transformar tudo isso em algo positivo, tá? Para isso, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, o nosso orgulho. Muitas vezes a gente insiste em ficar em uma situação que é negativa, que nos traz dor, porque nós temos orgulho, ou nós temos medo, né? Ou nós temos insegurança. Então, olha só, como nós precisamos trabalhar esses conteúdos, que acabam nos deixando naquele lugar ruim, né? Até mesmo o lugar ruim, às vezes, é uma zona de conforto, porque ali a gente conhece, né? É um lugar conhecido para nós. Então, se a gente der outro passo, nós vamos dar um passo a algo que a gente não conhece, não sabe o que vai acontecer. Então, é um desconhecido. E isso causa medo, inseguranças e uma série de outras situações internas, tá? E é uma coisa muito dinâmica, né? Na verdade, a gente vai precisar o tempo todo na nossa vida estarmos muito atentos, porque assim como o inconsciente é muito dinâmico e ele não é algo estático, né? Ele é flexível, ele tem um movimento incrível, a nossa vida passa a ter esse movimento incrível também. Nós vamos ao sabor desse inconsciente, mas de forma consciente, né? Não é ir ao sabor do inconsciente de forma inconsciente, que é o que acontece muito com todos nós. Nós sempre estamos aí reproduzindo comportamentos direcionados pelo inconsciente. Então, em muitos aspectos, nós ainda somos muito inconscientes, né? Para que a visualização criativa funcione, é necessário usar o pensamento, o sentimento e a imaginação de forma intencional, ativando o seu potencial de realização. Então, é preciso ter uma intenção, né? Uma intenção que a gente tenha certeza que queira atingir. Para que a gente tenha sucesso numa visualização criativa, para que ela realmente se torne realidade, nós não podemos ficar com incertezas, ficar em cima do muro, uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Isso não vai funcionar, tá? Porque eu não estou dando colocando essa energia, né? Essa energia do querer aquilo. Então, a minha energia toda, quando eu faço assim, ela está focada naquilo que eu quero, que eu busco. Quando eu fico em cima do muro, essa energia não fica 100% focada, porque ela está focada em outras coisas, né, em outros elementos, que muitas vezes são os elementos ali que eu preciso trabalhar dentro de mim. Quando eu vou tropeçando pelo caminho, né? Quando eu tropeço, eu vou precisar levantar, isso já me atrasa. Aí eu tropeço de novo, eu posso me machucar, e aí isso também me atrasa. Aí eu vou ter que ver esses machucados, e isso não tem, enfim, uma funcionalidade, tá? Então, apesar de ser uma técnica simples, porque nós já temos essa capacidade dentro de nós, essa habilidade, né? Ela é altamente exigente, porque ela vai nos forçar a ter uma posição, a ter uma postura diante da vida, uma postura diferente daquela que a gente vem tendo, né, até agora, tá? Se a gente tem vontade de ter algo que a gente ainda não tem, e aí a gente ainda não conseguiu, e a gente fica muito tempo querendo, isso significa que existem muitas coisas para serem
realmente resolvidas até que a gente consiga ter aquilo, né? Então, não vai ter como dar um pulo, um salto até lá, fazer de conta que não existe essa outra parte de nós, né? O primeiro passo na visualização criativa é definir claramente a sua intenção. Então, tudo que eu vou definir para fazer uma visualização criativa precisa estar claro. Por quê? Porque é uma energia. É como se eu fizesse uma mesa radiônica. Uma mesa radiônica é uma terapia totalmente energética. E quando eu faço essa mesa radiônica, eu preciso ser clara no que eu quero, nas minhas intenções. Eu preciso colocar de forma clara, porque senão a energia ela não vai conseguir ser trabalhada. Uma leitura de baralho, por exemplo, baralho cigano, vai seguir a mesma trajetória aí, né? O mesmo princípio. Também precisa ser claro no que você quer. Se você faz uma pergunta numa leitura de baralho, por exemplo, que não é clara e objetiva, e fica confuso, essa energia fica difusa, e a gente não sabe, enfim, o que vai aparecer ali, fica algo que não é certeiro, né? Então, a gente precisa, quando fala em energia, ter objetividade, saber o que se quer. E na vida, se a gente for ver bem, se a gente observar as pessoas que nos cercam, nós vamos observar que pessoas muito objetivas, que sabem o que quer, que fazem seus planos baseados naquilo que elas querem, elas são pessoas de sucesso. Pessoas que ficam pulando de galho em galho, que não sabem o que querem, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, uma hora quer, sei lá, vou dar exemplo, uma hora quer terapia holística, não, outra hora não quer mais saber de nada disso e quer ir para a ciência e agora vai fazer um curso científico. Daqui a pouco não quer mais esse curso científico, não, porque realmente as terapias holísticas, que é um oposto, né? Então, não se sabe para onde que essa pessoa quer ir. O universo, a gente vai falar do universo, né? Essa energia universal, ela fica totalmente confusa nesse cenário, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar abrir mão de algo, abrir mão de algumas coisas para poder focar naquilo que a gente quer de verdade. Sendo assim, nós não vamos conseguir também focar em muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Isso não traz objetividade para essa energia, né? Então, a visualização criativa, ela vai falar sobre isso, sobre essa objetividade que é necessário que a gente tenha. Muitas pessoas falham porque não sabem o que realmente desejam, tá? Porque a energia fica aí, né? Ela fica disparada para todo lado e ela não tem direcionamento. Quando a gente direciona uma energia, a gente foca isso, aí ela vai certeira para onde a gente está enviando, tá? É crucial manter um pensamento positivo e ignorar obstáculos, pois a mente interior não reconhece dificuldades, a menos que você a informe. Olha só aqui o pulo do gato, né? Como que eu vou informar a minha mente inconsciente, a minha mente interior, que, olha, isso é um obstáculo? As minhas crenças, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu digo para mim mesma que eu posso, né? Existe uma pessoa, eu não sei se ele é terapeuta exatamente o que ele é, mas ele fala da tal permissão, né? O que eu me permito? Qual é a permissão que eu dou para mim mesma? Se eu digo que eu só posso ir até ali, eu só posso ir até ali. Eu disse isso para mim, a minha mente acatou, e é isso que é a verdade. Então, olhem só a importância
de observarmos o que é um obstáculo para a gente, né? Então, aqui é dito para ignorar obstáculos. Não é só ignorar, é ignorar e trabalhar. Ignorar ali, naquele objetivo que eu coloquei. Mas eu preciso trabalhar isso. Existem obstáculos, mas isso não me para. Por quê? Porque não tem mais tanta importância para mim esse tal obstáculo. Mas quando que eu vou chegar nesse ponto, né? Desse obstáculo não ter mais importância para mim? Quando eu trabalhar ele. Então, por isso, mais uma vez, e sendo repetitiva, porque é importante esse ponto, mais uma vez, a gente volta para o início do livro, onde ele fala sobre as nossas crenças limitantes, né? A importância de lidarmos com aqueles obstáculos que já estão postos na nossa mente, né? Já estão aí, eles já são a verdade, né? Como a gente muda essa verdade? É isso que a gente vai precisar fazer. Esse vai ser o nosso maior desafio. O maior desafio não é fazer a visualização criativa. O maior desafio é vencermos a nós mesmos. Aquele ponto que a gente disse que até ali a gente vai, dali para frente a gente não pode. Esse é o nosso maior desafio. E quando a gente conseguir cada vez mais isso, mais fácil vai ser para a gente usar essa técnica e construir um futuro melhor. Use a visualização criativa para imaginar o que você deseja como se já fosse real, permitindo que sua mente interior aceite essas imagens, né? Como ela vai aceitar essas imagens? Mais uma vez, se ela estiver limpa daquelas coisas que vão dizer para mim que não. Então, quando eu já limpei aquele conteúdo interno, né, que a gente não vai precisar limpar tudo de uma vez, né? A gente vai escolher os pontos de trabalho. Por quê? Porque a gente tem objetivos nessa vida. Ou será que a gente quer ficar marcando passo por muitos e muitos anos? Será que a gente quer isso? Ou será que a gente quer realmente saborear a vida de uma forma mais plena, né? Vai da nossa escolha daquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Mas se a gente escolher que a gente quer saborear a vida de forma mais plena, a gente coloca lá um objetivo, e aí a gente vai observar tudo que vai nos impedir de chegar até lá. E é isso que a gente vai trabalhar, que são os obstáculos, tá? Com prática e foco positivo, você pode alcançar os seus objetivos. Então, ele já está dizendo aqui também que nós precisamos ter foco positivo e ter prática. Então, não é logo no começo, não é agora que a gente vai fazer uma visualização criativa, pronto, agora já está criado o nosso futuro. Isso é romantização, é ilusão, tá? Realmente, a nossa tarefa, ela é grande. Pode ser que, essa existência ainda, né, nós consigamos dar bons passos adiante, né? Pode ser alguns de nós mais rápido, outros mais lentos, mas com certeza, se nós começarmos a pensar um pouco diferente já nessa existência, começarmos a botar a mão na massa, provavelmente, numa próxima existência, nós já estamos num ponto bem legal para dar continuidade, né, a essa construção de alma. Eu vou dizer que isso é uma construção de alma, não é algo, não é qualquer coisa, né, não é qualquer coisa que a gente vai fazer, sabe? É uma construção de alma, é uma mudança de paradigmas. E para mudar paradigmas, eu tenho que quebrar esses paradigmas antigos. Eu tenho que ver sentido em novos paradigmas. E para que eu abra a minha mente para novos
novas ideias, né? Eu preciso realmente permitir que esse novo chegue, sem que eu tenha aquela visão crítica no sentido de dizer que isso não é possível, isso não é realizável, isso não existe. Porque enquanto eu estiver com essa grande limitação, eu vou estar dentro desta caixinha que eu me coloquei. Ou melhor dizendo, que me colocaram e eu aceitei e continuei alimentando até hoje. Né? Que é o que o autor fala também mais ali em outros capítulos, sobre as crenças que foram colocadas em nós e que a gente foi funcionando de acordo com aquelas crenças iniciais e fomos aí adicionando outras, né, nessa nossa história de vida, tá? A visualização criativa é fundamental para provocar mudanças macrocósmicas por meio de pequenas alterações microcósmicas. Ou seja, pequenos passinhos que eu dou, pequenos, são passinhos que vão fazer grandes mudanças, né? É isso que vai acontecer. Para nós, principalmente, que estamos aqui na Terra e que muitas vezes estamos cansados de passar pelas mesmas dificuldades, quando a gente dá aquele pequeno passinho e aquelas mudanças vêm para a gente, aquilo parece tão gigante que é um impulso para seguirmos em frente. É uma motivação muito grande. E aí nós vamos dando os nossos passos e tudo isso vai modificando algo muito maior, né? E isso só é possível porque o universo é holístico. Ele não é feito em partes. Nós não podemos dividir em partes o universo. Ele é holístico. Então, quando eu mudo algo aqui na minha ação, é como se fosse uma casca de cebola, né? Fosse subindo para toda a casca, fosse indo até chegar naquele ponto amplo, né? Imagine, então, como aquele pouco que a gente faz e que vai beneficiar uma humanidade, por exemplo, né? Realmente vai fazer diferença no universo, tá? Às vezes a gente acha que o que a gente faz é um grãozinho de areia, mas esse grãozinho de areia vai influenciar outros grãos de areia e por aí vai até que uma praia inteira esteja influenciada por esse ato positivo, tá? Então, além da gente colaborar com a humanidade, com uma mudança de visão de vida, né, mais positiva, nós estamos criando para nós mesmos algo muito maior, algo muito significativo para a nossa existência. É mais fácil influenciar situações em estágio inicial. Então, lógico que nós temos muitas crenças que vieram lá da infância, já viraram condicionamentos mentais, né? E já estão muito arraigados no nosso ser. Esses são mais difíceis da gente modificar, da gente ressignificar. Então, existem coisas também que estão aí sendo geradas agora, recentemente na nossa vida. Essas situações, né, de vida que a gente tem, elas podem ser modificadas de forma mais fácil. Então, isso a gente vai conseguir se a gente estiver muito atento também, muito conscientes, despertos no nosso dia a dia, né, na nossa vida de relação. O quanto mais a gente estiver desperto nessa vida de relação, mais facilmente a gente vai observar condicionamentos novos que estamos gerando na nossa vida, porque é muito dinâmico, é o tempo todo a gente criando, né? Ao estabelecer intenções visuais persistentes,
você pode controlar aspectos materiais da sua vida. O sucesso requer persistência e uma mentalidade positiva, superando a crença de que muitas coisas são impossíveis. Com certeza. Como eu vou criar algo que eu acho impossível? Eu acho impossível, mas já que está dando certo ali, eu vou tentar, vai que, né? Então, não adianta. Nem perca tempo se você for com essa mentalidade, tá? É preciso que você tenha persistência naquela criação com a visualização criativa. Você tenha persistência, por quê? Porque não é de um dia para o outro, tá? Existe todo um processo que é gerado aí nos bastidores, não é? Que estão além daquilo que a gente pode ver. Então, aí a gente precisa ter aquela tolerância, aquela fé. Por isso que ele diz também, o autor, que é interessante que a gente realmente alimente aquele Deus que a gente acredita, né? Seja ele qual for. A gente alimente aquele Deus dentro de nós. A nossa fé pode nos dar justamente essa persistência, né? Ela pode ser uma grande aliada nesse nosso caminho. Com prática e dedicação, então, não é um dia do mês eu sentei lá, eu fiz a minha visualização criativa, minha prática, né? E vou para a vida. Hoje não dá tempo, amanhã não dá tempo, depois de amanhã não dá tempo, nunca dá tempo. Daqui 2 meses, deixa eu voltar lá na minha prática. Não vai rolar, tá? Então, aqui é dedicação, ok? Com essa dedicação, você vai trabalhando esses pensamentos negativos, né? Então, olha só, não é só sentar lá e fazer visualização criativa, tá? É tudo junto, a coisa está acontecendo, dinâmica, né? Você está trabalhando as suas questões, você está fazendo as suas visualizações, você, ao mesmo tempo que você observa o seu dia a dia, olha só, é um negócio gigante, né? Existe uma necessidade de estarmos despertos. E se nós estivermos hipnotizados pelas coisas, essas informações da sociedade, coisas que falam para nós e que a gente vai acreditando, e a gente vai navegando nisso, não vai rolar também. Então, a gente botar a cabeça no lugar e realmente ir ao que interessa. Porque se a gente ficar com essa mente que não tem um direcionamento, ela vai para qualquer lado, para onde quer que falam, vem um e dá uma sugestão, vem outro e dá outra sugestão, e a gente fica nessa. Enquanto a gente estiver desse jeito, também não vai rolar. Não vai acontecer o sucesso dessa técnica, tá? Então, aqui, o autor, ele traz de uma forma muito clara o que a gente precisa para ter sucesso, tá? E mesmo que a gente não use a visualização criativa, mesmo que a gente não use isso, na verdade, enquanto nós não mudarmos as nossas formas de pensar, enquanto nós não ressignificarmos as crenças limitantes, não olharmos para os nossos traumas, não trabalharmos tudo isso, nós também não vamos ter um futuro promissor como a gente deseja, tá? A gente vai ficar aí, patinando, do jeito que tá. Aos poucos a gente vai crescendo, porque logicamente que a gente vai crescer. A gente vai levar bastante lambada e vai aprender com a vida, e vamos nos magoar muito, né? Vamos ficar muito tristes com muita coisa, vamos achar que aquela pessoa nos fez mal, e agora, como nós somos sofredores, e a gente vai ficar assim. Infelizmente, a gente vai ficar desse jeito. Por quê? Porque o inconsciente vai trazer essa dor. Ele vai trazer, né? Porque precisa ser trabalhado. Então, assim, gente,
Não tem como, não tem para onde fugir, tá? Sócrates já dizia, né? Faça o seu autoconhecimento, que esse conhecimento vai te libertar, não é isso? Esse conhecimento vai de nós mesmos, vai nos libertar. Não adianta a gente conhecer sobre a vida do outro, saber o que ele fez, nossa, ele fez isso, ele fez aquilo, não adianta. O que adianta é conhecermos sobre nós mesmos. E quanto mais a gente vai conhecendo sobre nós mesmos, mais a gente vai abrindo essa caixinha, né? Essa caixinha limitante onde a gente se colocou, ou melhor, onde a gente aceitou ser colocado, né? Porque a gente também não tinha condições de fazer diferente, já que a gente era uma criança, né? Então, é realmente agir como os atletas agem, né? Os atletas, eles, quando precisam treinar, eles são desse jeito. É exatamente assim, tá? Então, é como se nós fôssemos fazer um esporte, né? Esse esporte é a visualização criativa. Esporte complicado esse, né? A crença e o controle persistente são essenciais para alcançar resultados e descobrir o verdadeiro poder da mente. Então, nós temos um poder da mente muito grande, tá? É um poder ilimitado. Enquanto nós dissermos, isso tudo deve ser balela. Não deve ser assim. Enquanto a gente ficar dizendo que a nossa mente não tem poder, ela não tem poder, ok? Se você aceita o paradigma multidimensional do cosmos, olha só, está falando de algo muito grande, né? Precisa controlar suas imagens mentais para escolher uma realidade positiva. Ou seja, opa, vem um negócio bem chato aí na minha mente, uma emoção, uma sensação ruim. Vou aceitar isso como verdade? Vou dizer sim, eu sou isso mesmo, é isso que eu vou fazer? Não. Tá vindo isso? Eu vou ver o que eu posso fazer com isso, não é? Então, conforme eu vou fazendo isso, isso me toma cada vez menos. E eu vou tendo esse controle. Eu não sou mais controlado por algo que eu não sei. Muito pelo contrário, né? Eu vou conversando com aquilo tudo, e aquilo tudo vai fazendo parte de mim, e eu vou tendo esse conhecimento sobre mim. E vou colocando cada coisa no seu lugar, né? Treinar a visualização é essencial para maximizar a sua realidade física. Então, tudo bem, nós vamos crescer, vamos ter coisas boas, vamos ter coisas ruins, mas eu quero maximizar isso, eu vou para um outro lado. Eu vou para algo mais objetivado, né? Que é mais direcionado. Aí eu vou ter uma maximização de tudo isso, tá? Pratique mantendo imagens claras na mente, começando com objetos à sua frente. Então, aqui ele já está indo para uma parte prática, né? Para você, aos poucos, poder ir tendo esse controle da visualização criativa, né? Focalize um objeto, memorize suas características e depois visualize-o com os olhos fechados. Então, aqui já é um passo adiante mesmo, né? Você já quer algo, então você quer, sei lá, gerar no seu futuro, né, um bom emprego. Você já vai direto na visualização do bom emprego, de como você vai estar? Não. Você vai treinar inicialmente dessa forma como ele traz. Focalizando objetos, visualizando ele na sua mente, imaginando pessoas conhecidas, tente visualizá-las, elas na sua mente, tente imaginar como é o rosto da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu marido, namorado, sei lá. Tente visualizar essas pessoas, os amigos, visualize objetos conhecidos, faça uma visualização da casa, né? Onde você mora,
Comece a imaginar esses lugares, como é esse lugar, e vai fazendo esse treino, tá? De olhos fechados. Com o tempo e prática, você conseguirá manter a imagem por mais tempo. O objetivo é visualizar sem interrupções, por cerca de 2 minutos, ó, pouca coisa, o que indica que você está visualizando corretamente. Então, você vai fazer esses treinos curtos, né? Pequenos, dando pequenos passos. E aí, nós terminamos o capítulo 6 e vamos aí para o capítulo 7, que vai ficar para o próximo estudo, tá bom?